Olá, tudo bem? Então, antes do blá blá blá, já deixa meu joinha e se inscreva no meu canal, tá bom? Então, ontem eu tive uma conversa com o Dr. Irineu, né? E ele disse pra mim, na vez anterior, né? Pra escolher, assim, alguma coisa que eu queria que mudasse em mim, né? Bom, desde pequena eu me sinto inferior às pessoas. Tchau, vai com Deus. Então, inferior às pessoas, né? Porque eu lembro, quando a gente é pequena, né? E a gente sempre escolhe ou o pai ou a mãe, né? Para se apegar mais. Eu, no meu caso, sempre fui apegada a meu pai. Eu lembro que ele sempre me comparava com a minha irmã, a do meio. Ele falava assim: olha, você tem que pintar igual ela, você tem que fazer igual ela, você tem que não sei o que igual ela, sabe? E isso eu me sentia muito, muito mal, né? E desde então eu sou assim, porque como eu sou muito encanada, né? Com as coisas, com praticamente tudo, né? Eu sou muito encanada. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então eu sempre quis ser melhor do que ela, né? Porque meu pai falava assim: você tem que fazer igual ela. Então eu pensei, eu vou ser melhor que ela, porque aí meu pai vai falar: nossa, você superou, né? E tal. Então na minha cabeça sempre foi assim. E é uma coisa difícil de lidar, porque muitas vezes, tipo assim, alguém te conta alguma lembrança, né? Por exemplo, ai, a prima da fulana fez um pudim tão gostoso que eu nunca comi nada igual. Então, você fala, poxa vida, e o meu pudim, né? Não é tão gostoso como o dela? Ou que seja, qualquer coisa, né? Você fala assim, aí você fala assim, tipo assim, nossa, olha o sapato daquela menina, que lindo. A primeira coisa que eu faço, eu olho pro meu sapato. Eu olho pro meu e olho pro dela, né? Quer dizer, eu fico me auto rebaixando, né? Então é complicado isso daí, né? É bem complicado. É como eu falei, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito. E os meus defeitos são esses: ser muito perfeccionista, mas é uma coisa que a gente consegue controlar, né? Se eu tenho um toque, eu tenho que controlar esse toque, né? Eu tenho que descobrir exatamente o que é, porque outro dia eu pensei o que era e eu já não lembro mais. Mas eu tenho um toque. É, bom, é, parar de me sentir inferior, né? Então, ontem eu busquei na internet o que eu poderia fazer. Lá dizia para eu simplesmente acordar, escutar a música que eu gosto, né? Aí já logo pensei, Bruno e Marrone, que eu tanto amo, né? Eu gosto pra caramba. E outras músicas também, né? Que eu gosto. Eu gosto bastante de música internacional e tal. Principalmente rock, né? Rock, pop, alguns, não vou dizer todos, mas alguns eu gosto. E eu gosto desses tipos de música, né?
Mas logicamente que rock pop, né? No caso, rock pop, né? Não aqueles rock, né, mais pesado. Aí eu já não gosto. E me olhar no espelho e falar para mim mesma que eu não tenho nada de errado, né? Que o dia hoje vai ser muito feliz, muito produtivo, né? Por isso mesmo que eu sempre falo para vocês, né? Quando eu falo assim, tchau, né? Eu falo assim, que vocês tenham um dia muito produtivo. Isso eu sempre falei, eu nem sabia que era bom, mas tá vendo? É bom pro meu caso, né? Bom, eu fazer tudo e pensar de uma forma assim, boa, né? Nunca tentando falar, poxa, daquela fulana ficou melhor do que o meu, da ciclana ficou melhor do que o meu. Não, eu tenho que parar com isso, né? E é uma coisa que irrita o Fernando, porque ontem eu conversando com ele, eu peguei e falei assim, já que você tá de fora, você sabe muito melhor do que eu os meus defeitos. Qual seriam? Aí ele falou essa, de ser inferior com as pessoas, né? E isso deixa ele muito irritado. E eu até falei para ele uma coisa que eu tiraria dele e colocaria outra no lugar, porque ele é muito nervoso, estourado, né? Você olha assim para ele e fala, não, ele parece ser tão calmo, tão bonzinho, né, e tal, carinhoso, mas não é. Infelizmente ele não é. Ele é uma pessoa hiper estourada, né? Ele é tímido, mas ele é muito estourado. Aqui em casa, vixe, vira e mexe, ele tá lá xingando, blá, 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 um monte de coisa. Aí eu nunca brigo com ele. Eu sempre pergunto para ele, por que você está bravo, né? Porque aconteceu isso e tal. Aí eu falo com ele. Eu falo assim, mas você não poderia... Será que você fazendo tal coisa não seria melhor? Quer dizer, eu dou sugestões. Eu nunca discuto quando ele tá bravo. Ele me deixa brava, automaticamente. Ele ficando bravo, eu fico automaticamente brava. Isso é instantâneo, né? Mas mesmo eu ficando brava, eu nunca fico brava assim, falando alguma coisa, né? Tipo, brigando com ele. Mas sim incentivando ele. Mas será que não dá certo você fazer assim, 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 tal? Olha, eu e o Fernando para discutir é muito raro, é difícil. A gente mais conversa. Ele fala que é briga, que já brigamos. E eu não lembro de brigar exatamente, mas sim de discutir, né? Assim, mas passando meia hora depois já tá lá, normal, né? Ele melhora o humor, eu também e tal. Mas assim, discussão, né? Não, você tá errado, né? Não, você que tá errada e tal, essas coisas, né? Aí eu falo assim, não, é porque eu penso assim, 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 assim. Aí ele fala, não, eu não penso assim. Eu penso diferente, eu sou diferente, né? E acabo respeitando o jeito dele e tal, e pronto, acabou. Acabou a discussão, né? É discussão, assim, muitas vezes é por coisas, porque eu irrito ele, né? E eu irrito ele sem eu saber que eu irrito, né? Então, essa coisa de ser inferior era uma delas, e eu não sabia, porque ele falava, para com isso, não sei o quê. Só que eu não sabia, assim, exatamente, que era um defeito meu, né? Então, eu tô aprendendo muita coisa agora,
né? Que eu não sabia, mas que agora eu tô sabendo, né? Igual, tipo, nessa coisa de ser inferior e tal, não sei o que, né? Fala pra... Quer dizer, você tem que fazer de tudo pra pensar sempre positivo, nunca negativo, né? E eu não sou uma pessoa, assim, que fico me autodestruindo a todo tempo, né? E fala assim, ah, você se sente feia? Sim, me sinto feia. Como todo mundo se sente feia de vez em quando. Você acorda, você olha assim, você fala, nossa, esse meu rosto tá meio estranho hoje, parece que tá inchado, parece que o olho tá mais inchado do que o normal. O cabelo tá revoltado, por isso que eu pus o gorrinho, né, o chapéuzinho. Ai, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Porque mulher tem um monte de coisa, um monte de tititi, né? Probleminhas, né? Que tal? Que dá, que só a gente consegue ver, mas ninguém consegue ver, né? Só a gente mesmo, não é assim? É normal de pessoas vaidosas, né? E pessoas autodestrutivas, quer dizer, ela tá se autodestruindo ela mesma, né? Sendo que não tem nada a ver. Você tá normal, você tá bem, mas você pega e fala que não tá, né? Então eu evito de olhar pro espelho, eu evito de olhar pra câmera. Agora eu tô olhando pro botãozinho, não tô nem olhando pra câmera assim, pra mim. Eu tô olhando, né, pra câmera. Eu tento procurar nunca olhar pra mim, porque é meio complicado, né? Então, às vezes você se sente muito magra, às vezes você se sente gorda, às vezes você se sente que tá inchada e a roupa não caiu bem, às vezes aquela roupa não tá boa pra você naquele dia. Aí você fala, poxa vida, eu sempre usei essa, mas hoje não tô boa pra usar essa, então eu vou trocar, e você troca, não tá boa, não tá boa, não tá boa, e sempre assim, né? Então, quer dizer, isso daí é uma das coisas que fala que quem tem essa inferioridade, né? É assim que a gente pensa, né? É assim que a gente sente, né? Eu não queria estar sentindo essas coisas, lógico, né? E olha só que legal, eu aprendendo coisas de mim mesma, depois de velha, né? Uns dos defeitos que eu tinha e eu não sabia que eu tinha, né? Eu achava que aquilo lá era normal. Como eu achava que a crise do pânico eu nunca tive, eu fui ter agora. Não, mentira, eu já tive, já faz muito tempo, né? E eu não sabia. Tá vendo? A gente tá aprendendo tudo agora. Eu gosto de mim mesma? É uma das perguntas. Não, porque às vezes eu mesma me irrito comigo mesma, né? Mas a gente tem que gostar de si própria primeiro para conseguir gostar das pessoas. Era assim que eu falava quando eu era pequena. Se a gente não ama a si próprio, não vai conseguir amar ninguém, né? Então eu sempre procurei colocar isso na minha cabeça, desde pequena, né? Mas às vezes a gente esquece, né, dessas coisas. A gente às vezes olha assim e você fala, nossa, ainda mais quando a gente tá numa fase, daquela fase lá. Poxa, tô ficando velha, já passou tantos anos, o que que eu fiz? Nossa, por que que o meu marido tá elogiando outras pessoas e não me elogia? Às vezes você se sente assim, às vezes eu me sinto assim, né? Ah, por que que ele tá falando que a comida dela é melhor do que a minha? Por que isso é melhor do que o meu? E assim por diante, né? Às vezes, às vezes
para você se sentir assim, você pensa, o que que eu tenho? Tristeza? Tô com ciúmes? O que que eu tenho? Aí você tem que procurar saber o que você tem. Então você precisa de ajuda, né? Eu, por exemplo, é porque eu tenho a depressão, essa bendita depressão, né? E além da depressão, mais essa sem me sentir inferior, né? E sendo que não preciso ser assim, né? Por quê? Porque eu acho que muitas coisas eu faço bem, né? Por exemplo, eu pego um pontinho para fazer e tal, eu sei que eu faço bem, né? E por que que eu tenho que sentir que tá feio, que tá horrível e tal, né? É como eu falei, muda de linha. Faz no dia seguinte, espera um pouco, depois faz de novo. Por que que eu tenho que me sentir assim, né? Então, são coisas que a gente tem que ir aprendendo, conforme vai passando o tempo, aprendendo a lidar com certas coisas que a gente tem e a gente não sabe. Então, muitas vezes é bom você procurar ajuda, né? Porque você vai se conhecendo melhor, né? Porque você conversando, né? E tenta perguntar para alguém, seu filho, seu marido, um tio próximo, sua mãe, seu pai e tal, pergunta: o que será que eu tenho de assim, de ruim que você queria mudar em mim? Aí a pessoa vai falar, às vezes você vai ficar até surpresa, você fala assim, eu sou assim? Aí você vai procurar na internet e leia as coisas lá, né? Aí você vai entender, você vai falar, poxa vida, é verdade. É verdade. Você não deve achar ruim com a pessoa, logicamente, nem bater boca. Você escutar, saber escutar. Já que você está perguntando, por que você vai brigar, né? Aí você fala, ah, é mesmo? Eu sou assim mesmo? E você procura saber. Aí ontem eu peguei e foi uma coisa que eu não sabia, tá vendo? Um defeito meu que eu não sabia. Bom, então é isso, né? É isso que eu conversei com o doutor Irineu ontem. E vamos ver na próxima semana, né? Ele vai continuar a gente falando sobre essa parte aí, né? De eu me sentir inferior às pessoas. Vamos ver o que ele fala. Então, até. Beijos. Fica com Deus. Tchau.